Gravando mais uma aula aqui para o meu canal. Eu me chamo Caio Esper, sejam muito bem-vindos. Galera, a aula de hoje é sobre regulação da respiração. E já adianto, ela vai ser dividida em duas, para não ficar tão grande assim, tá? Então, logo depois de assistir essa aula, assista a continuação dessa. É o mesmo título, só que é a parte 2, tá? Inclusive, vou deixar aqui. Mas bora lá. Vamos pensar. Antes disso, deixa o seu like, né? Se inscreva no canal. É só rolar um pouquinho a página para baixo e apertar aquele botãozinho do like. É a forma que você tem de me agradecer pelo conteúdo. É gratuito, inclusive, né? É, Bora deixar de enrolação e bora pra aula, tá? Vamos lá. É a última aula. Eu já expliquei para você como é que ocorre a ventilação, como é que ocorre a troca gasosa. Já expliquei, aliás, a circulação também. Só que eu não expliquei como é que a gente regula isso. Como é que o meu corpo sabe quando tem que inspirar e quando tem que expirar, né? Como é que meu corpo sabe disso? Para a gente entender isso, vamos lembrar das outras aulas. O que acontece? Qual que é a função básica do sistema respiratório? É colocar oxigênio no sangue e tirar CO2. Né? Lembre que o oxigênio você precisa dele para fazer o metabolismo, né? Para fazer respiração celular, e o CO2 é gerado como produto da respiração celular. Você tem que tirar ele do sangue. Tá? Então, a princípio, a priori, a principal função do sistema respiratório é colocar oxigênio no sangue e tirar CO2. Tá, Caio, tô entendendo. Vamos continuando. Tá, então eu tenho que ter um sistema que ative esse sistema respiratório e ele tem que levar em conta os níveis de oxigênio e de CO2 no sangue. Porque, por exemplo, se eu tiver com baixo oxigênio, ou seja, eu estou precisando de muito oxigênio, esse sistema tem que ver essa baixa de oxigênio e né, fazer eu respirar mais, fazer eu inspirar mais. Né? Assim como se eu não precisar de uma demanda, se eu não tiver uma demanda tão grande de oxigênio, ele possa diminuir, né? Diminuir, no caso, o funcionamento do sistema. Entendeu? Então, o sistema tem que levar em conta a concentração de oxigênio e de CO2. Certo? Tá. Tem dois tipos de sistema aqui. O primeiro eu vou explicar nessa aula, o segundo, que é o químico, eu vou explicar na outra aula. Mas o primeiro, eu vou explicar sobre o centro respiratório. O que acontece? Lá no nosso bulbo, né, entre o bulbo e a ponte, a gente tem um grupo de neurônios chamado, esse grupo de neurônios forma o centro respiratório. Tá? Então deixa eu mostrar a imagem aqui para vocês. Então esses neurônios aqui, ó, né, esse aqui é o centro respiratório. Né? Aqui, ó. Aqui está o bulbo, né, aqui está a ponte. Galera, é o seguinte, tá, esse centro respiratório é dividido em alguns neurônios. Quais são os neurônios? Aliás, são divididos em grupos, né? Quais são os grupos? O primeiro grupo é o respiratório dorsal. Opa. Respiratório dorsal, esse aqui, ó, que fica na parte dorsal. Calma aí. Opa, cadê minha caneta? A gente não vai ter caneta. Ó, aqui, achei. O grupo respiratório, ele vai ficar na parte dorsal do bulbo, aqui ó, na parte dorsal do bulbo, e ele vai controlar a inspiração, tá? Ou seja, vai controlar a inspiração. Já já eu vou discorrer sobre ele. Eu tenho o centro pneumotáxico, né? Cadê? Centro pneumotáxico. Aqui, ó, centro pneumotáxico, que ele vai ser encontrado, ó, na ponte, ele é o único que está na ponte, e ele vai controlar a frequência e a amplitude da respiração. E a gente tem o respiratório ventral, que vai cuidar da expiração. É um pouquinho mais complexo, mas eu vou explicar mais pra frente. Olha só. Começando com o respiratório dorsal. Eu falei para vocês que ele controla a inspiração, tá? Então ele vai controlar, né, no caso, o tensionamento do diafragma. Tá? Então ele vai ter nervos ligados ao diafragma e quando ele manda o sinal, o diafragma vai expandir, tá? O que acontece? Lembra do nó sinusal? O nó sinusal, ele meio que autogerava os estímulos. O grupo respiratório dorsal, ele é semelhante. Ele gera o ritmo básico. Então, por exemplo, se você cortar todos os neurônios aferentes dele, né, ele continua gerando esse estímulo. Tá? E é bom falar, a diferença do nosso sinusal é que no nosso sinusal ele gera potenciais de ação. Né? O grupo respiratório dorsal, ele não gera um potencial de ação. Porque potencial de ação é muito rápido, pá, né? É muito rápido. Se você gerasse um estímulo desse no seu pulmão, imagina seu diafragma fazendo isso aqui, ó, né? Não ia dar tempo de encher de ar.
Então, o grupo respiratório dorsal, ele funciona por meio de uma rampa, em que o estímulo ele vai aumentando de pouquinho em pouquinho. E essa rampa, né, ela é longa, né? Ela dura cerca de 2 segundos numa respiração normal. Tá? Então ele gera o estímulo, ele não gera potencial de ação, ele gera o estímulo em rampa. Em rampa, né? Isso permite um aumento estável durante a inspiração, o que permite o enchimento do pulmão, tá? A descida lenta do diafragma e o enchimento do pulmão. Tudo certo? Tá. Aí começa de maneira fraca e aumenta estavelmente como se fosse uma rampa por 2 segundos. Tá. Depois disso, ele cessa por 3 segundos. Por que ele cessa, Caio? Uai, seu pulmão expandiu, tem que sair o ar, né? Sai o ar na expiração. Lembra que saiu o ar, você tem que parar de estimular o diafragma para ele relaxar e voltar, tá? Então, e claro, os abdominais também vão ajudar. Mas quando o diafragma, quando no caso tem um sinal em rampa, ele vai ter que desligar por 3 segundos, que é o tempo do pulmão voltar, né? Perdão, do diafragma voltar. Tudo certo? Tá? Então, esse é o centro, o grupo respiratório dorsal. Mais umas características sobre ele. Aí você pode controlar ele de duas formas. Quais são as duas formas? Você pode controlar a frequência de aumento, né? Então, por exemplo, se você aumenta a frequência do sinal em rampa, né? Você aumenta, no caso, a rampa mais rapidamente. Então você promove um enchimento mais rápido, você contrai mais o diafragma, né? E eu posso também ter um controle de interrupção da rampa, né? Que no caso eu vou aumentar a frequência, porque se eu diminuo a rampa antes de acabar, eu diminuo o tempo entre as rampas, né? E eu aumento a quantidade de rampas. Então eu diminuo na mesma quantidade de tempo. Então aumenta a frequência, tá? Galera, tá. Esse é o grupo respiratório dorsal, tá? Eu tenho também o centro pneumotáxico. Lembra que eu falei para vocês que ele vai controlar a frequência respiratória e o volume de amplitude, perdão, né? O volume, no caso. Olha só. Como é que ele controla a frequência? Já falei. Ele controla o desligamento da rampa. Se eu desligar a rampa mais cedo, por exemplo, se uma rampa que durava 2 segundos dura 1 segundo agora, eu tenho mais rampas acontecendo numa mesma quantidade de tempo. Mais rampas acontecendo na mesma quantidade de tempo, eu aumento minha frequência. Então, por exemplo, se a rampa dura, sei lá, 1 segundo, ó, eu vou ter mais incursões, mais respirações, né? Do que durar, por exemplo, 3 segundos, 4 segundos, por exemplo. Ó. Tá vendo que é muito menos ondas por tempo. Ou seja, a frequência é menor, né? Aí ele fala aqui, o Guyton fala, quando o sinal é muito forte, né? Quando o sinal do centro pneumotáxico é muito forte, a duração da inspiração pode durar, no caso a duração pode durar, a inspiração pode durar somente 0,5 segundos. Quando você está respirando muito rápido, né? A frequência é muito rápido. Quer dizer que o centro pneumotáxico está lá forte, né? Atuando forte, cortando a rampa inspiratória antes de usual, para você ter uma maior frequência. Né? E quando o sinal é muito fraco, quando eu estou muito relaxado, aí eu respiro mais devagar, né? Aí no caso, a duração da respiração pode durar de novo, mas a respiração pode durar 5 segundos, 5 ou mais segundos, tá? A gente tem uma vantagem nisso, porque quando a gente demora mais para puxar, né, o diafragma, você aumenta a quantidade de ar que entra no pulmão, tá? Então, centro pneumotáxico é isso, tá? E eu tenho também o grupo respiratório ventral. Ele também vai controlar a frequência e a amplitude do movimento respiratório. Só que é o seguinte, em condições normais, tipo eu tô agora, não tô correndo, não tô fazendo maratona, não tô fazendo nada, tô dando aula, ele não tá ativo. Ele só fica ativo, ele só vai entrar quando eu tenho uma maior demanda, quando eu tenho um maior estímulo respiratório. Então eu coloquei aqui, ó, estímulo respiratório se torna maior do que o normal, ele vai atuar, né? No caso, eu vou receber sinais dele. Tudo bem? E o livro coloca também que ele atua principalmente na expiração, tá? Então ele potencializa, no caso, a respiração como um todo, quando eu preciso de mais respiração, tá? Quando a demanda é maior. E finalizando aqui, a gente tem o sinal de insuflação de Hering-Breuer. O que acontece? Eu tenho receptores de estiramento lá na parede dos bronquíolos,
tá? Nas porções musculares da parede dos bronquíolos, que quando eu insuflo demais, né, eu vou ativar esses receptores de estiramento, né, ou seja, no caso de extensão, né, e quando eu estiro isso, eu vou transmitir um sinal pelo nervo vago até o grupo respiratório dorsal, que vai desligar a rampa. Tá? Então, quando a gente... Isso é o quê? É meio que uma proteção do seu corpo para você não insuflar demais. Porque quando você insuflar demais, antes de eu insuflar mais do que o limite, eu tenho um sensor de estiramento que quando ele insuflar demais, ele vai desligar o sinal. Ele vai, no caso, desligar a rampa, né? Mandar um sinal pelo nervo vago e desligar a rampa. Galera, esse era o sistema mais intrínseco. Tá? A outra aula eu vou falar sobre a parte química, né? Sobre o controle químico, mas essa aula era isso, tá? Se você não deixou até agora, deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito, me siga no Instagram, @espercaio, lá eu também posto conteúdo, e vai para a segunda aula, tá? Tá aqui.